Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo número 3, verso número 20. Em Efésios, capítulo 3, verso número 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer falar conosco a respeito do seguinte tema. E esse tema é o Deus que faz além. Aleluia! Nós lemos aqui em Efésios 3:20 uma palavra que muito alegra o meu coração, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Então esse texto, ele deixa muito claro para nós que nada que nós venhamos a pedir em oração, nada que nós venhamos a pensar, nada do que nós venhamos a desejar, chega perto daquilo que o nosso Deus pode fazer. A Bíblia está falando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos, além daquilo que nós sonhamos, além daquilo que nós pensamos. Então isso significa que nada do que um dia nós pensamos para nós é maior ou se iguala com aquilo que Deus pensa e nos dá e nos oferece. Quando o texto fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, o texto está nos garantindo, Deus está mostrando para nós toda a nossa oração, todo o nosso pensamento e todo o nosso desejo, Ele pode multiplicar e fazer o infinito de vezes maior. Então nós não servimos um Deus que faz o básico, nós não servimos um Deus que faz o mínimo, mas nós servimos um Deus que faz além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Eu preciso que você saia dessa igreja nessa noite com esse sentimento, com essa sensação, com essa coragem, com essa fé, que não importa o que você esteja pedindo, o que você está pedindo, Ele pode fazer infinitamente mais. O que você está sonhando, Ele pode fazer 1 milhão de vezes mais. O infinito é maior do que 1 milhão, então pode multiplicar, pode colocar o número de zeros que você quiser colocar. Ele é poderoso para fazer mais. Aleluia! Então imagina que você fosse pedir para Deus o que você quisesse, algo que para os seus olhos fosse aquilo que é mais impossível de ser feito. Ele olha para nós e fala: só isso? Só isso? É criar toda a galáxia, todo o universo em 7 dias. Só isso? Eu faço em 6, no 7 eu descanso. Aleluia! O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer, igreja, infinitamente mais. Então isso significa que aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou pensando, não vai ser nem suficiente para mim, porque Ele pode fazer ainda mais. Aleluia! Ainda maior, ainda melhor. E eu quero chamar a sua atenção para algo poderoso. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo mostra o seu poder para conosco, Deus prova o seu amor conosco quando Ele mandou Cristo para morrer por nós quando a gente ainda era pecador. Romanos 5:8. Só que em Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura também não nos dará com Ele todas as coisas. Aleluia! O que o Senhor quer falar conosco? Se no nosso pior momento espiritual Deus já nos deu o melhor, o que Ele não pode fazer hoje quando a gente está na presença dele? Romanos 5:8 e Romanos 8:32 é algo que lava a nossa alma. Aleluia! Porque está falando, se Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e assim Ele demonstrou o seu amor para conosco. Romanos 8:32 fala: aquele que não poupou o seu Filho, mas entregou Ele pela gente, entregou Ele por nós, o que Ele também não pode nos dar?
agora. Meu Deus. Porque quando a gente olha para o homem, quando a gente olha para a mulher que não conhece a Cristo, que não passou pela regeneração de Cristo, essa pessoa ela está no pior estado miserável que uma pessoa pode andar na face da terra. Agora você imagina a pessoa miserável, condenada por Deus, na pior das hipóteses, na pior das circunstâncias. Assim era a gente, assim éramos nós. E nem nesse pior momento ele deixou de fazer o melhor. Porque quando a gente estava no pior momento, no lixo, no pecado, na lama, longe dele, ele pegou o que ele tinha de melhor, o Senhor, e entregou por mim e por você. Aleluia. Então, se quando o irmão Eduardo estava no pior estado e momento da vida dele, Deus já deu o melhor que Deus tinha para dar para ele, que é Jesus. O que Deus não pode fazer hoje na vida desse homem? Se hoje que ele está na presença, se hoje que ele está na igreja, se hoje que ele está servindo a Deus, o que Deus não pode fazer? Aleluia. Se no momento que ele estava mais distante de Deus, Deus já fez o melhor, e agora que ele está perto, o que Deus não pode fazer para ele? Então olha só como o nosso Deus ele faz além, olha só como o nosso Deus ele faz mais. Porque às vezes a gente entra pelas portas da igreja, cabisbaixos, chateados, abatidos, oprimidos, sobrecarregados. Eu sei que a sua vida não é fácil, eu sei as lutas que você passa, eu sei que não é fácil isso, mas isso não pode roubar a nossa fé, isso não pode roubar a esperança do nosso coração. Olha, eu quero que você faça uma autoanálise e que essas fichas comecem a cair para você. Gente, se quando eu estava afastado de Deus, traindo Ele, fazendo tudo o que era contra Ele fez o melhor para mim. Agora que eu estou na igreja, gente, e estou servindo a Ele, agora que eu estou orando, agora que eu estou jejuando, agora que eu estou acordando de madrugada, agora que eu estou renunciando o pecado, o que esse Deus não vai fazer? Isso muda a forma que a gente vive. Isso muda a forma como a gente anda. Isso muda o nosso ânimo, isso muda o nosso espírito. E avançando um pouco na palavra, eu preciso te falar que não existe inimigo tão poderoso que possa nos parar. Aleluia. Não tem advogado, não tem juiz, não tem médico, não tem nada que possa nos parar. Olha o que diz em Romanos 8:31. Que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo dia que a gente sair da cama, todo dia que a gente levantar da nossa cama, para andar e para viver mais um dia na presença de Deus, que nós venhamos a falar esse versículo, declarar esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto ele esconde uma verdade muito profunda dentro dele. Esse texto é a Bíblia falando: se Deus, se o Todo-Poderoso, se o grande eu sou, se o Alfa e o Ômega, se o princípio e fim, se Ele é por nós, quem que é que está acusando a gente? Quem que é que está tramando algo contra a nossa vida? Quem que é que está falando algo que está entristecendo o nosso coração? Quem, gente? A gente tem que parar de nos ofender com esses quems que aparecem na nossa cabeça. Esses quems são as pessoas do nosso trabalho, são as pessoas da nossa família, são as pessoas da nossa confiança. E a Bíblia está falando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra, esse versículo é algo que a gente tem que guardar no nosso coração, para todas as vezes que algo vir nos confrontar, todas as vezes que alguém vir falar algo para a gente, para nos deixar derrubado, para nos deixar batido, para nos deixar amuado. Primeiro a gente tem que falar assim: ó, se o Deus dos deuses está na minha vida e é por mim, quem que é essa pessoa? Quem que é esse sentimento? O que é isso que está querendo tomar conta do meu coração? Não é nada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que a gente ainda não entendeu que esse Deus da Bíblia é por nós. Porque quando a nossa chave vira, quando as escamas dos nossos
olhos são removidos e a gente passa a enxergar que esse Deus que abriu o mar, Ele é comigo. Se esse Deus que curou e continua curando todo e qualquer tipo de doença, Ele é comigo. Se esse Deus que a Bíblia fala que todo joelho nos céus e na terra vão se prostrar diante dele é comigo, quem vai ser contra mim? Quem é o diabo? Perto do Senhor. Quem são os nossos acusadores, os nossos inimigos, os nossos adversários? Perto do Senhor. Imagina que o maior general de guerra está com o nosso plano de batalha traçado aqui do outro lado, lutando contra nós. Perto do conhecimento desse general de guerra tem um adolescente. Você acha que o general de guerra vai perder para um adolescente que começou ontem? Não vai. É o que esse texto está querendo afirmar para mim e para você. Glórias a Deus. O Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Ele é com vocês. Glória com medo de quem? Aleluia. Vocês estão com medo do quê? A gente fica paralisado, a gente fica abatido, a gente fica triste, porque a gente ainda não entendeu o que a Bíblia fala sobre Deus e nem entendeu o que esse Deus da Bíblia é poderoso para fazer pela gente. Só que hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos. Hoje o Senhor quer nos mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer em nós. Obrigado, Jesus. Outro ponto é que não importa quem se levante contra nós, Deus sempre vai ser maior. Não importa a hierarquia que a pessoa tenha, não importa o cargo que a pessoa tenha, não importa a posição social que a pessoa tenha, todos aqueles que se levantarem contra nós serão sempre menores do que nós somos. Olha o que a Bíblia diz em João, 1 João 4,4. 1 João 4,4, o texto diz assim, ó: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia está dizendo, maior é aquele que está no Osmar do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está no Jonathan do que aquele que está. Glórias a Deus. Maior é o que está na irmã Rosângela do que aquele que está. Glória a Deus. Então não importa se o inimigo tem se levantado, não importa se o inimigo tem trabalhado, não importa as pessoas que ao nosso redor têm se levantado contra nós, porque a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que aquele que está. Que nós venhamos a descansar nessa verdade, que nós venhamos a repousar nesse decreto de Deus, que maior é aquele que está na minha vida Aleluia. do que aquele que está contra mim. Sabe por que a gente fica tão em choque? Sabe por que a gente fica tremendo? Sabe por que a gente fica com tanto medo? Porque a gente não acredita na alma que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia. Porque quando isso está cravado na minha alma, maior é o que está em mim, maior é o que habita em mim, Glórias a Deus. do que aquele que está no mundo, do que aquele que se levanta contra mim, eu passo a não ter medo nada. Glórias a Deus. Eu passo a não me abater mais com nada. Maravilha de Deus. Eu preciso que você também entenda, meu irmão e minha irmã, que as bênçãos de Deus, elas estão disponíveis para nós. Em Salmo 84:11 diz assim, ó: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, vírgula, presta atenção, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Glórias a Deus. Vou chamar a sua atenção para a parte B do versículo. Nenhum bem Deus ele sonega para aqueles que andam retamente. Aleluia. O que esse texto deixa claro para nós? Que o Deus da Bíblia, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e que o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Ele não nega bem nenhum para nós. Ele não nega bem algum para quem anda retamente diante dele. Aleluia. Ou seja, nada
é impossível para quem anda em retidão. Nada é impossível para quem anda em obediência. E as bênçãos de Deus, elas estão disponíveis. Então, quando a Bíblia fala que Deus, ele nenhum bem sonega para quem anda retamente, significa que não tem nada que você possa pedir para Ele que Ele não possa te dar. Glória a Deus. Não tem nada que você não clame para Ele que Ele não possa fazer. Porque a partir do momento que a gente decide andar em retidão, Ele decide não negar nada para nós. Esse versículo ele é apoiado por um outro que diz assim, ó, o próprio Jesus falando: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa e isso vai ser feito. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Deus não te serve. Vocês estão entendendo as coisas grandiosas que estão acessíveis a nós. Só que pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, pela nossa pequena força, pelo nosso cochear de dois pensamentos, a gente não consegue alcançar esse tipo de coisa, porque isso aqui não é para quem quer, isso aqui é para quem crê. Não é para quem quer, é para quem crê. A gente tem que entender que Deus, Ele pode fazer absolutamente tudo. Ele pode transformar a minha vida completamente nessa madrugada. Ele pode desembarcar um caminhão de bênçãos na sua casa amanhã, porque Ele é o Deus do impossível. Porque a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais ainda tudo que você pediu, sonhou ou pensou. Só que olha a forma como Ele se vê enxergado por nós, quando Ele olha o nosso coração duvidando do que Ele pode fazer. Imagina um Deus que pode fazer tudo, um Deus que não precisa provar nada para ninguém, precisar provar o presbítero Douglas que Ele é capaz de fazer alguma coisa na minha vida. É isso o que a gente tenta sujeitar a Deus fazer quando a gente não crê nele. A gente quer pedir uma prova, a gente quer pedir um sinal, a gente quer tentar Ele no nível de dizer assim: me mostra o que você pode fazer na minha vida. Como assim me mostra? Você não viu o que eu escrevi aqui, ó? Você não viu a palavra revelada do que eu posso fazer? Como assim me mostra? É por isso que Ele não faz, é por isso que Ele não opera, é por isso que Ele não realiza. Porque a moeda dos céus é a fé. Para todos que nos operou milagre, Jesus Ele falou exatamente a mesma coisa: seja feita conforme a sua fé. Vá, porque a sua fé te salvou. Ou seja, não é Ele podendo ou não podendo fazer, é o que eu creio que Ele pode ou que Ele não pode fazer. Então nós temos um Deus imparável, imbatível, invencível, que quando eu entro com esses olhos espirituais e entro nesse nível de fé para andar confiado na palavra, aí a graça dele me torna imparável, me torna imbatível, porque não é eu, é o que ele faz na minha vida. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Porque a Bíblia fala que Jesus, no meio do seu povo, da sua aldeia onde ele nasceu, a Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade. Então a gente tem que entender que tudo é possível, está tudo disponível, está tudo acessível. O que eu oro, ele olha e fala assim: é só isso? Eu posso fazer, não é que eu posso fazer mais. A Bíblia fala que eu posso fazer infinitamente mais. Não é que eu posso acrescentar um pouquinho, eu posso dobrar, multiplicar, colocar sempre mais. Mas será que você acredita que eu posso fazer mais? Será que você acredita que eu posso colocar um zero a mais?
Será que você acredita que eu posso fazer o dobrado? Aleluia. Será que você acredita que eu posso fazer infinitamente melhor ou não? Porque se você não acredita, aí eu não vou fazer. Agora, se você alinhar a tua fé naquilo que eu posso fazer, aí você vai começar a fazer verdadeiros milagres. Gente, milagre não é para ser contado somente. Milagre é para ser vivido. Aleluia. A gente traz muitos testemunhos. Os testemunhos, eles acrescentam a tua fé. Mas o que o Senhor quer é que você venha contar o seu. Porque Ele continua fazendo, Ele continua trabalhando, Ele continua realizando, Ele continua operando. É só você alinhar a tua vida com a expectativa dEle. E aí você vai parar de escutar e vai começar a testemunhar o que Ele faz. A gente tem que entender que ninguém é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para os seus. 1 Coríntios 2,9 diz assim, ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, gente, a gente tem que acordar de manhã com um sorriso de orelha a orelha. E por que a gente tem que levantar da cama com um sorriso de orelha a orelha? Porque a gente carrega uma palavra, a gente carrega uma promessa. A Bíblia está falando que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então está preparado para você. Por que a gente fica tão chateadinho com o que está acontecendo hoje? Porque a gente não abraça o que a Bíblia está preparando para nós, e já está preparado. Esse o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu o coração do homem, é o que Deus pode fazer na glória, mas também é o que Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. E você tem duas vias para voltar para tua casa hoje. Você pode voltar para tua casa tristinho, você pode voltar para tua casa chateadinho, emburradinho com a vida. Fecha as promessas e guarda na gaveta e não vai viver nada. Ou você pode colocar um sorriso nessa tua cara, ou você pode sacudir a poeira da tua roupa, ou você pode tirar essas lamelas do teu olho e acordar amanhã com outro nível de fé. Fazendo isso, você vai pôr a promessa debaixo do travesseiro e vai falar: Senhor, não vou largar a briga enquanto eu não viver o que a palavra disse que está preparado para mim. Glória a Deus! Aleluia! Ou você não vê o quanto que o seu ânimo impacta diretamente a sua fé? É verdade. Ou você não vê que quando você deixa o desânimo bater, a dificuldade dele bater, a temperatura desce, gente. O ânimo esfria, pastor. Não ânimo de meio jururu, meio cabisbaixo, a vida está difícil. A vida continua difícil. Porque nessa que a vida está difícil, muita luta, muita prova, você não consegue acordar de manhã e falar: olho não ouviu, ouvido não ouviu, e nunca chegou ao coração do homem que Deus tem preparado aqueles que o homem tem. Sabe aquela oração que eu fiz? Sim, eu achei que eu pedi muito para Deus, mas a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí eu pedi uma oração, aí você acorda pela manhã e fala: Deus, Ele não só nega bem algum para aquele que anda em retidão. Eu estou andando em retidão e creio que Ele não vai sonegar para mim. É outro nível de vida, é outro resultado que a gente tem. A gente tem que entender, igreja, que Ele é um Deus que trabalha por nós. Isaías 64,4 diz assim, ó, esse texto é um dos mais lindos da Bíblia. Isaías 64,4: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Não, glória a Jesus. A Bíblia está falando que desde a antiguidade até hoje, ou seja, de todos os séculos que a terra existe, Aleluia. nunca se ouviu, ouvido nenhum percebeu, e nunca se viu com os olhos um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha para todo aquele que nele espera. Mas Douglas, e nesse momento de dificuldade, que a vida está meio difícil, eu fico meio abatidinha, meio tristinha, fico de bico para cima e para baixo. Meu Deus. Esse tempo se chama tempo de espera. Só que se você não crê que Ele está trabalhando por você, você vai continuar esperando. E ó, espera sentado para não cansar. No momento de espera, é o momento que a gente tem que ter a fé mais sobrenatural de todas. Verdade, Jesus. Porque se você está esperando a bênção chegar para você se alegrar, você não tem fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Então, se eu preciso ver alguma coisa acontecer para eu acreditar que vai acontecer, eu não tenho fé. Então a gente tem que, nesse momento de espera, nesse momento que a vida está difícil, nesse momento que a luta está árdua, é nesse momento que a gente tem que acordar feliz, passar um pano na casa com louvor no último volume. Seu marido, seu filho, seu vizinho tem que falar assim: meu Deus do céu, hoje a irmã acordou inspirada. A irmã acordou inspirada mesmo. Porque não se ouviu e nem se viu um Deus desde toda a antiguidade que trabalha para essa irmã. Se depois dessa pregação você não sair daqui com fé, aí o problema não é mais o pregador. O Senhor Jesus, Ele falou que a semente ela é jogada, e existem diversos tipos de terra, diversos tipos de solo. Em alguns solos a semente frutifica, em outros não. O problema não é a semente. Começa a preparar a tua terra. Porque a semente da palavra de fé está sendo germinada hoje. A semente da palavra que pode mudar a forma como você vai viver os próximos dias, os próximos anos da sua vida, ela está sendo semeada hoje. Resta você ser uma semente, um solo que vai fazer isso frutificar ou não. Você pode voltar para sua casa e hoje ter sido mais um culto, ou você pode voltar para sua casa e hoje ter sido pouco. Ô gente, a gente é muito honesto de mim. A gente não entendeu Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, pastor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se uma porta fechou, está cooperando para o meu bem. Se a porta abriu, está cooperando para o meu bem. Se a oração foi respondida com um sim, está cooperando para o meu bem. Se a oração foi respondida com um não, está cooperando para o meu bem. Então, se está tudo indo bem e cooperando para o bem, por que você está tristinha, irmã? Por que você está cabisbaixinho, irmão? Porque você quer lisnar. Você não quer o bem para você. Você quer a sua vontade sendo feita. Porque se você quisesse o que é o melhor para você, você receberia de bom grado tudo que Deus mandar. Porque fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se está me fazendo doer hoje, é porque é o melhor para mim. Se está me fazendo chorar hoje, é porque é o melhor para mim. Se está me fazendo prantear hoje, é porque é o melhor para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Não é só o que é bom, é o que é ruim também. Não é só as flores, não é só as rosas, é também os espinhos. Estão cooperando para o bem. Só que a gente quer sempre do nosso jeito. E a gente nunca aceita o que Ele faz de bom grado. Porque quando Ele manda o que eu não gosto, eu faço o bem. E quando Ele manda o que eu peço, eu falo: poxa, mas Ele poderia ter feito mais. E pra gente nunca tá bom. Porque a gente é um povo de dura serviço, que quando tá no Egito quer ir pra terra prometida, mas quando pega pra terra prometida quer voltar pro Egito, a gente não sabe o que quer.
eu preciso que você entenda e que você acredite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então começa a viver, começa a enfrentar suas adversidades, começa a enfrentar os seus problemas, começa a enfrentar o seu dia de amanhã desse jeito. Puxa, mas bati meu carro, louvado seja Deus. Eu podia ter sido ceifado nesse carro, pastor. Graças a Deus que só bateu, porque eu podia morrer aqui. Porque tudo é livramento. É livramento quando não bate, mas também é livramento quando bate, a tua vida é poupada. Porque a gente acha que livramento é o carro não bater. E às vezes livramento é o carro bater, mas você ser conservado ainda andando. Glória a Deus. Quem olha de fora, poxa, bateu o carro. Mas quem olha com olhos espirituais, era para ficar na cadeira de roda e tá andando. Ou seja, foi ruim a batida ou não? Foi, mas cooperou pro meu bem. A gente tem que andar nesse nível, igreja. A gente tem que andar nessa perspectiva, nessa visão. A Bíblia fala, quando a Bíblia fala em tudo dá graça, começa a dar graça em tudo mesmo. Porque tudo está cooperando para o seu bem. Graças a Deus. Sempre a situação poderia ser muito pior. Mas o Senhor tem feito tudo cooperar para o seu bem. E a gente fecha essa mensagem com o Salmos 34:19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. Esse texto ele não engana. Esse texto ele fala a verdade. Muitas são as aflições do justo. Irmão Eduardo, ser crente não é fácil. É difícil. É doído. Servir a Deus é complicado. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ou seja, muitas são as aflições do justo. Só que graças a Deus que sempre tem uma vírgula. Aleluia. Mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. E não importa a angústia que você está vivendo hoje. Não importa a angústia e a aflição que você está vivendo há semanas, há meses, ou quiçá há anos. Aleluia. O Deus que foi pregado nessa noite, Ele pode operar um milagre. Ele pode realizar o sobrenatural. Mas isso só depende dele. Isso só depende de você. Isso só depende de você. Todos os textos que nós lemos são textos que eles podem enriquecer a nossa fé e mudar a forma como a gente leva a vida. Só que se eu não acredito nos textos, o texto não funciona para mim. Se eu não acredito na palavra pregada, ela não funciona para mim. Você pode sair daqui hoje como se essa pregação fosse só mais uma quarta-feira. Tudo bem. Tá prazeroso sofrer, irmã? Não tá? Se você não tiver fé, você vai continuar sofrendo. Sinto muito. Mas quer mudar de vida? Sacode a poeira. Comece a acreditar que Deus pode fazer um milagre. Comece a acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Oi, gente, acreditar ou não acreditar dá o mesmo trabalho. Confiar ou não confiar dá o mesmo trabalho. Você já não está dormindo não confiando? Que tal você dormir confiando? Saia daqui crendo. Saia daqui confiando. E faz um voto com Deus. Senhor, todo culto tem alguém contando milagres. É verdade. Que dia que eu vou, Pai? Meu Deus. Senhor, eu tô crendo, tô confiando.